Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Hoje é o 33º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 de março, vamos até o dia 30 de abril, buscando o socorro de Deus para a nossa família, para a igreja, para o Brasil e para as nações. No meio desta epidemia, cremos que Deus está no controle. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Cremos no amor de Deus, na sua misericórdia, em olhar para o seu povo e dar a resposta para aquilo que nós estamos precisando. Antes de orar, eu quero meditar com você sobre a batalha espiritual na oração. E eu quero ler um texto muito conhecido da palavra de Deus, relacionado à vida de Daniel, que está em Daniel capítulo 10, verso 11 e o verso de número 13, que diz assim a palavra de Deus: Ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esta história muito conhecida fala do período em que Daniel buscou a presença de Deus. Você conhece a história de Daniel, está registrada no seu livro, no Antigo Testamento. Daniel viveu no período do cativeiro babilônico, lá pelo ano 605 a.C. Daniel chegou na Babilônia ainda novinho, possivelmente adolescente, com 12 para 13 anos de idade, e Deus o usou ali na Babilônia para alertar e animar o povo de Israel durante os 70 anos do cativeiro. E diz a palavra de Deus que durante todo o período do cativeiro, Daniel foi aquela referência espiritual na Babilônia. Os 70 anos se passaram, o juízo de Deus se cumpriu e Deus levantou o imperador Ciro para trazer o povo de Israel do cativeiro. E isso aconteceu no primeiro ano do reinado do rei Ciro. Neste momento em que Daniel está orando, é o terceiro ano do reinado do rei Ciro, como está no capítulo 10, a partir do verso de número 1. Daniel então orou a Deus e buscou a Deus, porque ele tinha muitas dúvidas a respeito do povo de Israel, do futuro, do que iria acontecer com o seu povo. Então ele começa a orar, a buscar a presença de Deus por uma resposta. E o texto diz que Daniel orou 3 semanas, jejuou 3 semanas e nada de vir a resposta para Daniel. E de repente, como diz o verso de número 11, apareceu a Daniel o arcanjo Gabriel. E o arcanjo Gabriel falou para Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu a tua oração e mandou a resposta. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu e houve uma batalha espiritual. E durante 3 semanas ele tentou resistir que a resposta de Deus chegasse até você, e eu só consegui chegar porque o arcanjo Miguel veio no meu socorro e derrotamos o príncipe do rei da Pérsia, e eu estou trazendo a resposta para você. Queridos, essa história, ela retrata, ela revela um outro lado da nossa oração. Muita gente não sabe, mas a oração é também uma batalha espiritual. Quando você ora, quando você busca a Deus, Satanás, ele sabe que a oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. E Satanás sabe que quando você está orando, e que você está conversando com Deus, e que Deus responde a você,
ele precisa fazer alguma coisa para que a tua oração não tenha êxito ou sucesso, senão você vai ser vencedor e vai ser vitorioso. Então nós compreendemos pela palavra de Deus que existe uma batalha espiritual. E quando o anjo Gabriel fala que ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia, esse príncipe da Pérsia não é o príncipe político, físico, que governava a Pérsia, que naquela época era o imperador Ciro, mas esse príncipe da Pérsia é um ente espiritual que governava no mundo espiritual a Pérsia e estava guerreando para que o povo de Israel não fosse restaurado como nação. Então você vê a batalha que existe no mundo espiritual. Satanás, ele não quer que a tua oração tenha êxito diante de Deus. Satanás não quer que você receba a resposta da tua oração diante do Senhor Deus. É importante você compreender que existem vários níveis de poderes malignos. O texto fala, no verso de número 13 e 20, no príncipe da Pérsia, como já mencionamos. No verso 13 fala nos reis da Pérsia. E no verso de número 20 fala no príncipe da Grécia. E esses personagens que são mencionados aqui são personagens que Miguel e Gabriel vão continuar batalhando depois que eles conversarem com Daniel. Se você ler todo o texto, você vai compreender. Então, a Grécia também tinha um demônio, um principado que dominava sobre eles, assim como a Pérsia. E a Babilônia tinha um principado. Então, no mundo espiritual, Satanás ele é super organizado. O mundo espiritual ele é comandado por várias instâncias de poderes. É claro que o poder máximo está na mão de Satanás, e depois vem a hierarquia maligna organizada, e como a palavra de Deus menciona aqui, por principados, por potestades, dominadores e forças espirituais do mal, conforme está revelado em Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui nós temos uma revelação de Deus para nós levarmos a sério o mundo espiritual, que não é brincadeira. Mesmo que você não acredite em Satanás, ele existe. Mesmo que você não se lembre de guerrear contra Satanás, ele existe. E sabe de uma coisa? A maior tática de Satanás é permanecer invisível. É ele agir na tua vida, na vida da tua família, como se ele não existisse. Porque ele quer destruir você, quer destruir a tua casa, quer destruir aquilo que você realiza, porque esse é o propósito de Satanás. João capítulo 10, verso 10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Este é o propósito de Satanás. Então nós estamos nessa campanha de oração e jejum, buscando a presença de Deus. E quando nós oramos, nós estamos mexendo com o trono de Satanás. Estamos mexendo com seus principados, com as suas potestades, com seus domínios e com as forças espirituais do mal. Desde o momento em que você se colocou diante de Deus, buscando a presença de Deus, saiba que você está incomodando o inferno. E estruturas que estão se levantando contra a sua vida, elas estão sendo balançadas, porque há poder no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para a gente concluir, é importante compreender por que o príncipe da Pérsia, com os seus demônios, estavam preocupados em deter a resposta de Deus para a oração de Daniel. Satanás não queria que Daniel tivesse a resposta a respeito do futuro do povo de Israel. Então Satanás sempre vai se levantar contra você quando você resolver orar e buscar a Deus para saber o que Deus tem para falar a respeito de você e da tua família. Quando você lê o verso de número
14 do capítulo 10 que estamos lendo, diz assim: agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias. Então, Satanás queria impedir que Daniel entendesse o futuro que Deus já tinha reservado para o povo de Israel. Veja como Satanás é perverso, é maligno. Então, quando você ora, quando você começa a jejuar e orar, Satanás entra na batalha espiritual para desanimar a você, porque ele não quer que você receba a resposta de Deus. E no verso de número 20, ainda do capítulo 10, Gabriel falou para Daniel: mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. Então, eu profetizo que até o final desta campanha de oração, Deus vai trazer a resposta para o teu coração, Deus vai nos dar vitória, e é por isso que nós não podemos parar de orar. Então, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar junto com você, porque nós estamos juntos nessa batalha espiritual, buscando a resposta de Deus. Pai, pelo poder do teu nome, eu louvo o Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos salvado, tem nos dado um nome escrito no livro da vida. E eu oro, Senhor, porque o Senhor está conosco, e o Senhor é maior na nossa vida do que a força de Satanás. Diz a tua palavra que aquele que está em ti, Satanás não pode tocar, porque é maior aquele que está na nossa vida do que aquele que luta contra nós. Então, Senhor, o teu filho que está orando comigo, juntamente com a sua família, por uma resposta, por um milagre, eu oro, Senhor, para que em teu nome venha o milagre, venha a vitória na sua vida, a resposta que ele está precisando, a clareza, a revelação que ele está buscando em ti, Senhor, dar a resposta, e que os demônios que estão se levantando e tentando destruir a vida do teu filho sejam repreendidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu declaro a vitória na tua vida em nome de Jesus.